Como criar uma planilha, controle de tarefas, controle de checklist, né, para você controlar suas tarefas. Se você define que tem que fazer algumas tarefas durante o dia, mas será que você está fazendo? Como controlar isso? Como marcar se você fez, a quantidade de vezes que você fez essa tarefa no mês, se você fez ela nos dias que você tinha que fazer? Então eu tenho uma planilha, perceba que quando eu realizo a tarefa, eu marco aqui, eu marco essa caixinha de seleção e aí vai ficando verdinho indicando que eu realizei a tarefa, né? E ele vai contando para mim as vezes que eu não fiz. Então fica comigo aqui no vídeo que eu vou te dar uma dica extra no final para você controlar mais o seu tempo, gerenciar seu tempo, conseguir fazer as tarefas que você tem que fazer durante o dia. Eu vou te dar uma dica extra para quem ficar até o final do vídeo. Então eu vou pegar aqui uma planilha em branco para a gente fazer do zero. Então aqui eu tenho essa planilha, eu coloquei 3 tarefas aqui. Por exemplo, uma pessoa, ela definiu que tem que ter uma meta de todos os dias ela beber 3 litros de água. Beleza, ela vai acompanhar se realmente ela está fazendo isso ou se ela definiu uma tarefa, mas não está acompanhando, não está fazendo o checklist. Ela definiu outra tarefa que quer fazer exercício todo dia. Ela definiu outra tarefa que é dormir cedo, para ela cedo às 9h30 da noite. Nós vamos criar aquela caixinha de seleção aqui. Então eu vou selecionar essa minha primeira tarefa, eu vou segurar a tecla Ctrl, vou selecionar esse outro intervalo aqui, segurando a tecla Ctrl, vou selecionar esse outro intervalo aqui, vou vir aqui na minha guia inserir e vou colocar caixa de seleção. Pronto, toda vida que eu marcar aqui a minha caixa de seleção, vai ficar esse íconezinho aqui de tarefa realizada. Agora eu vou criar uma fórmula para contar quantas vezes eu realizei essa tarefa. Na minha planilha aqui do Google, as funções estão em inglês, mas se na sua tiver em português, é a mesma coisa aí do Excel que você usa. No caso aqui eu vou usar a função conte-c. Se a sua planilha estiver em português, você vai colocar igual conte.c, mas a minha não tá. Então eu vou colocar aqui em inglês, né, que é cotif. Eu não sei nem se a pronúncia tá certa, mas é assim. Abre parênteses, seleciona o intervalo e aí você coloca ponto e vírgula e define qual é o critério. Você vai contar o quê? Cada vez que eu marco essa caixinha de seleção, ela fica aqui por trás dessa caixinha de seleção tem a palavra verdadeiro. Então eu vou contar quantas vezes tem a palavra verdadeiro, que em inglês é true. TRUE. Fecho aspas e fecho parênteses, dou um enter. Então contou aqui 2. Toda vez que eu marcar mais uma, vai acrescentando aqui. Aí eu arrasto essa fórmula, eu copio essa fórmula aqui para baixo também, nessas células aqui abaixo. Vou copiando e colando aqui para essas células aqui abaixo. Veja que ainda de baixo eu não marquei nenhuma vez, então tá zerado aqui. Mas se eu marcar outra aqui, uma vez que eu realizei essa tarefa, vai aumentando a quantidade. Agora eu vou contar as vezes que eu não fiz. Vai ser quase a mesma coisa. Vai ser igual conte-cs, lembrando que o meu tá em inglês. Então é contif, abre parênteses, seleciono o intervalo onde eu vou contar, ponto e vírgula e defino qual é o critério, né? Agora eu vou contar as vezes que eu não marquei essa caixa de seleção, que é falso. Em inglês é false. Fecho aspas e fecho parênteses, dou enter. Já contou aqui. Aí eu copio essa fórmula aqui para baixo. Ctrl C, Ctrl V para as demais. Vou selecionar esse intervalo aqui. Vou centralizar aqui na altura, ficar melhor. Vou dar um negrito aqui para ficar mais visível. Agora eu vou criar uma formatação condicional. Vou selecionar esses 3 intervalos aqui. Segurando a tecla Ctrl, vou selecionar esses 3 intervalos aqui. Nós vamos criar uma formatação condicional para ficar verde quando a gente marcar. Então eu vou vir aqui na guia formatar, formatação condicional, e aí eu vou vir aqui formatar estas células se for igual, então eu vou colocar aqui, é igual a, aí eu vou colocar aqui a fórmula igual a true, que é de verdadeiro, né? Aí agora eu vou escolher a cor aqui embaixo no baldinho. Vou escolher a cor verde, pode ser esse verdezinho aqui, Clique em concluído. Com essa célula selecionada ainda, eu vou criar uma outra regra. Vou adicionar outra regra, que vai ser esse mesmo intervalo, se o intervalo é igual a false. Em português é falso. Agora eu vou vir aqui no meu baldinho e vou colocar uma cor, essa corzinha aqui, para indicar que não foi realizada a tarefa, esse vermelhinho aqui. Clico em concluído para finalizar. Esse aqui também é a quantidade de vezes que a gente fez a tarefa. A gente pode colocar aqui também uma cor mais verdinha aqui, né? E essa outra aqui, das vezes que a gente não realizou a tarefa, coloco uma cor aqui mais vermelhada. Aí quando eu realizo a tarefa, eu clico aqui na caixinha de seleção e vejo que vai ficando verde e as tarefas que não foi realizadas está em vermelho, e aí vai somando aqui a quantidade de vezes que eu realizei essa tarefa no mês e as vezes que eu não realizei
atualizei também. E a dica extra que eu falei que ia te dar é você usar o Google Agendas. Você, ó, por exemplo, aqui na minha planilha já aparece, ó, veja que já aparece aqui, ó, eu tenho algumas tarefas aqui, veja que já apareceu aqui, ó, você tem aqui do lado da sua planilha, quase todos os celulares hoje também tem essa opção, né, do Google Agenda, a agenda do Google, né, então você programa lá, 7 horas eu tenho que fazer tal tarefa, então você coloca lá, define o horário, né, programa lá que você tem que fazer aquela tarefa naquela hora. Quando chega aquela hora, chega uma notificaçãozinha em cima do seu celular te avisando que você tem que realizar aquela tarefa. E aí, meio-dia você tem que fazer outra tarefa, você coloca lá, 2 horas tem que fazer outra tarefa, coloca lá, para o celular ir te avisando, o Google Agendas vai te avisando as tarefas que você tem que fazer, ok? Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, não se esquece de curtir esse vídeo e comenta aqui se você gostou desse vídeo, qual foi tua dúvida e compartilha esse conhecimento com um amigo teu, para que de repente ele está precisando ouvir uma dica dessa, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.